Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro encontro para discutir o tema metabolismo oxidativo. Eu já confesso que é um tema que muito me encanta. Só que para a gente entender isso é necessário que a gente tenha uma base conceitual bastante consolidada. Portanto, os nossos objetivos serão inicialmente compreender o conceito de metabolismo, compreender as leis básicas da termodinâmica, identificar o ATP como a moeda energética da nossa célula e, por fim, compreender o conceito de oxirredução. A gente precisa ter esses 4 temas muito bem consolidados para a gente compreender o que vem logo após. Pois bem, o conceito de metabolismo afirma que nada mais é do que um conjunto de reações que ocorrem no ambiente celular. Então, metabolismo é um termo para toda e qualquer reação que ocorre dentro da nossa célula. E a gente separa o metabolismo em 2 frações. O anabolismo é a fração do metabolismo que corresponde às reações de síntese. E catabolismo é a fração do metabolismo que corresponde às reações de degradação. O nosso foco está exatamente sobre as reações catabólicas. O que nós queremos obter enquanto informação é como que a célula disponibiliza um substrato energético e o que ela faz com esse substrato energético para conseguir ter energia disponível para a realização de trabalho. Para isso, a gente precisa também compreender as leis básicas da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é uma versão da lei da conservação de energia. Ela afirma que em todo processo de conversão de diferentes formas de trabalho, é possível que a energia seja conservada. Então, se eu tenho uma determinada quantidade de energia antes, após ocorrer a transformação, eu vou apresentar a mesma quantidade de energia. Basicamente é isso que afirma a primeira lei da termodinâmica. Se eu pegar como exemplo um automóvel ele converte a energia química do combustível em energia cinética, ele converte isso em deslocamento. A primeira lei da termodinâmica assume que toda a energia é conservada em formas de conversão. A segunda lei já afirma que em todo processo de conversão dessas diferentes formas de energia, dessas diferentes formas de trabalho, uma parcela da energia vai ser dissipada na forma de calor. Isso está associado a um conceito chamado de entropia. Entropia é o grau de desordem que é inerente a toda e qualquer transformação de formas de trabalho. Então, em todo o processo de conversão, eu tendo a apresentar uma conservação de energia, mas que com o passar do tempo, se eu tenho processos de conversão, eu também tenho um aumento da entropia. Bem, um modelinho bem didático. O teu quarto, após ter sido arrumado, a tendência não é que ele permaneça arrumado, a tendência é que ele se desorganize com o passar do tempo. A entropia trata dessas questões relacionadas ao caos, ao grau de desordem que está relacionado em processos de transformação de diferentes formas de trabalho. Olha para essa imagem que talvez fique um pouco mais claro esses 2 conceitos. Repare que na primeira lei da termodinâmica, a quantidade de energia antes e depois não se altera em função da transformação dessas diferentes formas de trabalho. A segunda lei da termodinâmica, ela já leva em consideração que, após a transformação de uma determinada forma de trabalho, de uma determinada forma de energia, eu passo a ter uma determinada quantidade de energia livre e uma outra parcela da energia vai estar indisponível. Para nós, nos sistemas biológicos, quando a gente fala em energia indisponível, a gente fala que parte da energia está sendo dissipada na forma de calor. Então, voltemos ao nosso automóvel. Ao se deslocar, ele converte a energia química do combustível em energia cinética. Mas quando eu coloco a mão sobre o capô, eu percebo que ele está mais quente. Significa dizer que, num sistema mecânico que eu construí, que eu projetei para ter o máximo de rendimento, eu tenho dissipação de energia na forma de calor. Se lá eu tenho dissipação de energia na forma de calor, imagina no ambiente celular, onde a entropia é o que prevalece. Eu tenho diferentes fatores variando dentro de uma célula. Eu tenho variação de pH, eu tenho variação de temperatura, eu tenho variação na disponibilidade de substratos, eu tenho variação na disponibilidade, na concentração de substâncias tóxicas. Se repara que eu tenho um monte de parâmetros que promovem variações no estado fisiológico dessa célula. Obviamente que se no sistema mecânico parte da energia vai ser dissipada em calor, num sistema biológico onde eu tenho muitos parâmetros variando, a quantidade de energia dissipada ela vai ser imensa. E repare que
Nessa outra imagem, eu consigo observar que se as transformações das diferentes formas de trabalho são consecutivas, a tendência é que a entropia vá aumentando com o passar do tempo. Esses conceitos eles são muito importantes para que a gente compreenda o que acontece dentro de uma célula. Dentro de uma célula, o que a gente observa é a conversão da energia de um substrato energético que a gente adquiriu na dieta, um carboidrato, um lipídio, uma proteína, em uma forma de energia assimilável, chamada de ATP, o que a gente discute logo à frente. Só que nesse processo de conversão dessas diferentes formas de energia, uma grande parcela é dissipada na forma de calor. E é por isso que o teu corpo apresenta uma temperatura que gira em torno de 37 graus Celsius. Existe uma forma da gente medir a variação na quantidade de energia livre. É o tal ΔG. A gente diz que ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. O ΔG representa a variação na quantidade de energia livre. O ΔH representa a entalpia, a variação na quantidade de energia daquela reação. T representa a temperatura e ΔS é a variação da entropia. Repare então que, num sistema biológico, onde eu consigo identificar que uma reação tem um valor específico para a entalpia, em que a temperatura é constante, a variável é a entalpia, é a variação no meu ΔS. Repare então que se o meu ΔS subir demais, se eu tiver uma grande variação na entropia, o meu ΔG ele vai definir um valor menor que zero. Sempre que o ΔG for menor que zero, a gente diz que esse processo ele é exergônico ou exotérmico, é um processo espontâneo em que a gente observa a liberação de energia. Se o meu ΔG for maior que zero, por conta de um valor de entropia muito reduzido, a gente acaba tendo um processo não espontâneo e para que ele aconteça a gente precisa incorporar energia no sistema. No geral, as reações catabólicas são reações em que o ΔG é menor que zero. São reações que promovem a liberação de energia para que haja a conversão dela para o ATP. E aí os processos anabólicos, em geral, são processos que precisam incorporar energia no sistema, são processos endergônicos, endotérmicos. Eu botei dois gráficos porque nunca é demais. Repare que nesse gráfico eu estou tendo uma variação na quantidade de energia livre em função do tempo. Os meus reagentes apresentam uma determinada quantidade de energia livre, os meus produtos uma quantidade menor. Como delta é sempre variação, e calcular a variação é sempre fazer um cálculo do final menos inicial, nesse caso, como os produtos apresentam uma menor quantidade de energia livre, quando comparado aos reagentes, o meu ΔG dá menor que zero. Um processo exergônico, onde eu vou ter liberação de energia. Energia essa que vai ser transferida para uma molécula carreadora, no geral, o ATP. O outro gráfico apresenta a mesma composição, variação na quantidade de energia livre em função do tempo. Só que agora eu observo que os meus produtos apresentam uma maior quantidade de energia livre quando comparado aos meus reagentes. Significa dizer que o meu ΔG ele é positivo, esse processo ele é um processo endotérmico, endergônico, ele precisa absorver energia para que efetivamente aconteça. Agora um modelinho análogo. Repare que nessa imagem eu tenho uma turbina, um gerador movido pelo fluxo de água e o fluxo de água existe porque existe um desnível. À medida que a água passa por esse gerador, eu posso então converter a energia cinética da água em energia elétrica. E aí eu evidencio a luz acendendo. É uma reação onde o ΔG necessariamente é menor que zero. Processos de conversão de formas de energia, havendo liberação, parte assimilada, conversão em luz, parte dissipada. Significa dizer que o fluxo constante de água permite a realização de trabalho. Só tem um porém. O final do processo seria esse. Num dado momento, a partir do momento exato que não tiver mais desnível, eu não tenho mais a possibilidade de girar a turbina, então o meu ΔG vai ser igual a zero. Então não há mais realização de trabalho. O que eu quero dizer é que o processo ele vai ser interrompido sempre que você alcançar o equilíbrio. A partir do momento que você tem conversão de formas energéticas, e a partir do momento, conversão de formas de trabalho, e a partir do momento que você equilibra o sistema, o ΔG fica igual a zero, não há mais realização de trabalho. A não ser que eu crie um sistema como esse. Que eu crie um sistema onde há um fluxo constante ao longo da minha turbina. Se é um fluxo constante ao longo da minha turbina, o ΔG se mantém negativo, eu volto a acender aquela luz e o fluxo de água impede que o equilíbrio seja alcançado. Isso é exatamente o que acontece com a sua célula. O fato da sua célula estabelecer trocas constantes com o ambiente faz com que o equilíbrio nunca seja alcançado.
E se o equilíbrio nunca é alcançado, eu sempre vou permitir a realização de trabalho. A partir do momento que essa célula não troca mais substâncias com o ambiente, eu entro em equilíbrio e aí eu cesso o meu processo metabólico. Agora, se eu quiser fazer uma analogia efetivamente ao que acontece no metabolismo oxidativo, essa imagem seria a melhor. Porque no metabolismo oxidativo, além de eu impedir que o equilíbrio seja alcançado, eu caracterizo que é um processo em múltiplas etapas. Esse processo em múltiplas etapas indica que o produto de uma reação vai ser o reagente da próxima etapa. E isso caracteriza que a conversão das formas de energia vai se dar de forma mais eficiente. É uma tentativa da gente assimilar uma maior quantidade de energia, é uma tentativa da gente ter uma quantidade de energia indisponível cada vez menor. Então, no metabolismo oxidativo, eu tenho um processo que é definido em múltiplas etapas. Por fim, o último exemplo que eu vou determinar para a gente compreender as leis da termodinâmica fazem referência à queda de uma pedra de um penhasco. Essa pedra ela se desloca, então ela tem energia cinética e a parte dessa energia vai sendo dissipada ao longo do tempo na forma de calor e num dado momento ela colide. Ao colidir, aí eu tenho uma grande dissipação de energia. No meu outro sistema, eu coloquei uma pequena roldana. E essa roldana está conectada a uma roda que coleta a pedra que cai do penhasco e a um balde. Repare que quando essa pedra cai, ela gira o meu motorzinho eleva o balde. Então eu vou ter agora a energia cinética sendo utilizada para movimentar o balde. Como eu estou erguendo o balde, a energia cinética está sendo convertida em energia potencial. A quantidade de energia dissipada na forma de calor já vai ser menor em função de eu ter essa conversão no meio do caminho. Só que esse balde se desloca e despeja o volume de água numa usina hidráulica. E aí eu vou converter a energia cinética da água, da queda da água na minha usina, em trabalho. Então a energia potencial é convertida em trabalho. É isso que acontece mais uma vez no ambiente celular. Um processo com múltiplas etapas, onde eu vou ter conversão de diferentes formas de trabalho para que haja uma maior assimilação da energia, para que haja uma menor dissipação na forma de calor. Repare que a todo momento eu estou atendendo às leis da termodinâmica. Primeira lei, conversão de formas energéticas. Segunda lei, em todo o processo de conversão, parte da energia é indisponibilizada. Compreendendo isso, agora a gente pode entender o ATP como a moeda energética da célula. Repare que eu tenho o ATP enquanto uma molécula carreadora. A energia proveniente da molécula do alimento vai ser transferida exatamente para essa molécula carreadora. Isso em uma reação de oxirredução. Essa molécula carreadora, o ATP, vai acoplar a reação catabólica a uma reação anabólica, onde a molécula disponível na célula vai ser convertida para um outro estado, e esse processo é um processo em que a quantidade de energia é gigante, então eu preciso incorporar. O ATP ele representa essa moeda energética. A gente chama de moeda energética porque existem processos que são custosos, são muito dispendiosos, eles custam muito caro, e aí eu preciso de alguém que pague energeticamente por isso. Esse alguém é o ATP. A maior parte do trabalho realizado em uma célula é trabalho químico, é acoplamento de reações, é você acoplar uma reação exotérmica de síntese do ATP com uma reação endotérmica, é acoplar uma reação catabólica a uma reação anabólica. É difícil a gente visualizar isso, mas é importante, porque entender que o ATP é utilizado em trabalho mecânico é fácil. É fácil você entender que o ATP é convertido em trabalho mecânico na contração muscular, que o ATP é convertido em trabalho mecânico por uma proteína motora que desloca vesículas de transporte dentro da célula. Mas é mais difícil você compreender que existem reações que precisam de energia para que efetivamente aconteçam. Existem reações que são energeticamente desfavoráveis, onde a energia é liberada e transferida ao ATP, enquanto que outras reações são energeticamente favoráveis, precisam de energia sendo incorporada para que efetivamente elas aconteçam. O ATP ele é formado por essa sequência de reações. Eu combino um fosfato adenosina, formo adenosina monofosfato, com outro fosfato, adenosina difosfato, mais um fosfato, adenosina trifosfato. Para essas reações acontecerem, eu preciso incorporar energia. Da mesma forma que quando eu quebro o ATP em ADP, eu também dissipo energia.
Quando eu quebro o ADP em AMP, eu dissipo energia. Quando eu quebro o AMP em adenosina, não há dissipação de energia, não há liberação de energia. Exatamente porque a energia ela é proveniente da quebra das ligações entre os fosfatos. No exercício, por exemplo, um ATP é consumido e eu tenho um ΔG de 7,3 quilocalorias. São essas 7,3 quilocalorias que a gente vai utilizar para o evento de contração e para as demais necessidades energéticas da célula nesse momento. Na imagem, a gente identifica a hidrólise do ATP, adenosina trifosfato, no ADP, adenosina difosfato, e vejo que ocorreu a liberação de 7,3 quilocalorias por mol de ATP, mostrando que a liberação de energia ocorre na quebra da ligação fosforilada. Só que tem um detalhe. No exercício, a demanda energética ela pode se tornar tão grande, que a célula pega 2 ADPs, 2 adenosinas difosfato e combina para formar uma adenosina trifosfato e uma adenosina monofosfato. Isso é uma tentativa que a célula faz de se enganar, de dizer, olha, ainda existe energia disponível, vamos nos manter em atividade. Significa dizer então que a tua célula vai estabelecer um balanço entre os níveis de ATP e de AMP. É exatamente esses níveis de ATP e de AMP que vão controlar a velocidade das vias bioquímicas. É o principal fator de regulação. Quando a relação ATP-AMP aumentar, mais ATP menos AMP, o saldo energético é favorável. E aí, pensando de forma sistêmica, num corpo como um todo, é nesse momento que a gente dispara as reações de síntese. Reações anabólicas, onde a gente vai formar as reservas energéticas. Agora, se o ATP vai estar em baixa e o AMP em alta, o meu saldo energético se torna desfavorável. E aí, de forma sistêmica, a gente entende que o corpo encontra-se em falência. E aí é necessário a gente mobilizar as reservas energéticas para que haja substratos a serem oxidados para restabelecer o nosso saldo. Então, observar as reações de síntese e degradação do ATP também nos propõe uma análise sobre as vias de regulação. O nosso último tópico de discussão nessa aula introdutória fala sobre as reações de oxirredução. Por definição, uma reação de oxirredução é uma reação em que há ganho e perda de elétrons. Olhe para o meu esqueminha. Eu tenho um composto A e um composto B. A está doando elétrons para B. Significa dizer que A está saindo do seu estado reduzido e indo para o seu estado oxidado, enquanto B, ao ganhar elétrons, saiu do seu estado oxidado para o seu estado reduzido. Repara que A causou a redução de B. Se A causou a redução de B, ele é um agente redutor. E repare que essas reações estão acopladas. Da mesma forma que A causou a redução de B, B causou a oxidação de A. Então, B é um agente oxidante. Essas são as definições da química para uma reação de oxirredução. Eu preciso transpor isso para o meu metabolismo oxidativo. No meu metabolismo oxidativo, eu tenho um substrato energético que vai ser oxidado e seus elétrons vão ser transferidos a um aceptor intermediário de elétrons. Então, o meu aceptor intermediário de elétrons, ao ganhar o elétron de um substrato, ele sai do seu estado oxidado e vai ao seu estado reduzido. Assim, eu disparo as reações de oxirredução que vão determinar a produção do ATP. Na célula, esses aceptores intermediários são o NAD e o FAD. Então, o NAD sai do seu estado NAD+, para NADH. Eu costumo escrever NAD+, oxi, NADH red, para mostrar o estado oxidado e o estado reduzido. E existe o FAD. O FAD sai do seu estado oxidado, ao ganhar elétrons, vira FADH2, que é o seu estado reduzido. O NAD é um derivado da vitamina BPP. O FAD é um derivado da vitamina B2. Por isso, essas vitaminas são fundamentais na composição do metabolismo oxidativo. Por isso, o déficit gera um saldo energético desfavorável e aí eu estabeleço a letargia, as baixas taxas energéticas para a célula. Repara num detalhe. Quando o meu aceptor vai ao seu estado reduzido, eu disparo as reações de oxirredução para a síntese do ATP. O problema é que os estoques de ATP são muito reduzidos. Então, eu vou precisar reoxidar esses aceptores para manter constante essa reação, para poder oxidar um novo substrato. Nesse processo de reoxidação do meu aceptor intermediário de elétrons, eu preciso de um aceptor final. O aceptor final ganha elétrons e aí, ao ganhar elétrons,
ele sai do seu estado oxidado e vai ao seu estado reduzido. O aceptor final de elétrons, comumente, é o oxigênio, caracterizando então uma respiração aeróbia, um metabolismo aeróbio. Muitas das vezes, a gente pode ter um composto orgânico atuando como um aceptor final de elétrons, e aí a gente tem uma fermentação. Existem determinadas células do nosso corpo que fazem essa fermentação. E ainda existe uma outra possibilidade, que é quando o aceptor final de elétrons é um composto inorgânico diferente do oxigênio, geralmente nitrito ou sulfito. Aí a gente está trabalhando com um domínio das bactérias. Existem algumas bactérias que também fazem uso desses elementos. Nesse momento, a gente finaliza o nosso primeiro encontro sobre o metabolismo oxidativo. Lembre, esses conceitos eles precisam estar muito bem consolidados. Um beijo, até a próxima!